Senhor presidente, o projeto de lei apresentado pelo deputado Alencar, ele não traz mais do que restrições à atividade de transporte privado coletivo de passageiros no modal rodoviário. Basicamente, ele restringe a atividade do frete e restringe não por questões referentes à segurança do serviço, mas por questões alheias a isso. Não está ali preocupado com a segurança do passageiro, tanto assim que contém algumas omissões lamentáveis nesse sentido, provocando retrocessos em relação à legislação anteriormente existente. Mas busca restringir que a atividade do frete seja necessariamente feita dentro de parâmetros que vão tornar muito mais difícil sua contratação e operacionalização. Isso é o projeto. Quais são as balizas constitucionais que a gente tem sobre isso? A primeira delas é uma questão de competência. A definição do que consiste ou não um transporte privado coletivo de passageiros, ou quais são os elementos definidores do transporte público coletivo que distingue do privado e, portanto, estaria restrito nesse sentido da atividade, é matéria própria do direito relativo ao transporte. E o direito relativo ao transporte é de competência privativa da União Federal, nos termos do artigo 22, incisos 9 e 11 da Constituição da República. Aqui a gente está extrapolando o poder regulamentar dessa Assembleia, a competência legislativa dessa Assembleia, para mergulhar dentro de uma seara que só compete à União Federal. Um segundo ponto, caso decidamos ignorar a questão da competência federal, nos vestirmos como deputados federais de legislar sobre a matéria, tem a ver com mérito. Porque as restrições colocadas à atividade, elas são interferências no campo econômico e na liberdade do particular, que violam o artigo 170 da Constituição da República, no caput e em vários de seus incisos, notadamente, incisos 2, 4, 5, 7, 8 e 9. É tanta violação à liberdade econômica que ele quase gabaritou o inciso 170 da Constituição Federal. E não bastasse, fere ainda o parágrafo único do artigo 170 e também o artigo 173, parágrafo 4º. É muito número, quase uma sopa de letrinha, para dizer basicamente que é uma restrição que prejudica o consumidor, que prejudica a concorrência, que prejudica o meio ambiente, que prejudica a repressão à dominação de mercados. É um projeto de lei, ao fim e ao cabo, para ajudar empresário de ônibus a ganhar mais dinheiro, às custas da população mineira, que vai ter que pagar mais caro para sustentar lucros artificiais. Não bastasse ser imoral, a gente tem aqui um ponto fundamental de constitucionalidade, nos seus artigos 22, incisos 9 e 11, e artigo 170, artigo 173, artigo 178. E, como eu sei que não são 2 ou 3 novinhos que dizem, a Assembleia o que fazer, eu digo que não são essas as minhas palavras, mas o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo regimental em recurso extraordinário, número 742-929, e também do professor Carlos Ari Sundfeld, que eu tenho certeza toda a consultoria conhece e respeita, que ele é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, mais prestigiosa do Brasil, e é o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Administrativo. Nas palavras dele, nas palavras do Supremo Tribunal Federal, o poder de polícia que compete aos estados realizarem na fiscalização da atividade de transporte está restrito à segurança. E segurança é a única coisa que não tem nesse projeto. Provoca, inclusive, retrocessos ao que havia antes. Então, nas palavras do professor Carlos Ari, que eu tenho certeza toda a consultoria conhece e respeita, nas palavras do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa rejeitar esse projeto, considerando como ele é inconstitucional, ilegal e antijurídico.
Feitas essas considerações, senhor presidente, eu tomo a liberdade de discordar de vosso parecer e pedir aos colegas sua rejeição para que a gente reconheça a inconstitucionalidade da matéria ora apresentada. Muito obrigado.